Então, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre custo de produção e, para trazer um exemplo prático, eu vou falar um pouquinho sobre um pavê de chocolate, né? Para a gente conseguir entender um pouquinho como que se faz aí esses custos, tá? Então, para a gente ter noção do que vai, para a gente conseguir fazer os custos, a primeira coisa que a gente tem que pegar é a receita do que a gente vai utilizar. Então, eu preciso saber quais são os ingredientes e a quantidade que vai desses ingredientes. Então, aqui a gente tem uma receita do pavê, então são 10 latas de leite condensado, 5 caixinhas de creme de leite, 5 copos, na verdade, são a mesma medida do creme de leite, então 5 medidas do creme de leite, 300 gramas de gema, 10 colheres de maisena, 15 colheres de chocolate em pó, 2 pacotes e meio de biscoito maisena, leite vai aproximadamente 1 litro só para molhar o biscoito, chocolate em raspas vai 2/3 de uma barra, e a manteiga vai 100 gramas. Então, isso tudo é o que vai para a gente fazer o pavê, tá? E o importante, outra coisa que é muito importante a gente saber é quanto que rende essa receita. Então, no nosso caso aqui, vão render 40 porções, tá? Então, são 40 porções, são 40 pavês, né? Pequenos, óbvio, mas são 40 pequenos pavês que a gente vai ter, que é o que a gente vende para as pessoas. Então, isso eu também preciso identificar. Por isso que eu falo, gente, anote o rendimento da receita, pesa certinho, enfim. Então, isso é muito importante a gente saber, para eu saber quanto que eu estou gastando, quanto que vai render e por quanto que a gente vai vender esse produto. Outras informações importantes que eu sempre coloco ali nos rodapés, quando eu passo atividade para vocês, exercícios, anteriormente, eu coloco aqui o quê? Em medida caseira, porque uma pessoa talvez mais simples vai olhar, né, pela medida caseira. Mas quando a gente vai para a indústria, ou quando a gente vai para um restaurante, muitas vezes, é mais normal a gente utilizar a quantidade em peso, em gramas, ou em ml, tá? Porque pode ser quilo também, tô falando em gramas, mas poderia ser quilo. Por quê? Porque, vamos pensar, vou comprar uma lata de leite condensado, em vez da minha empresa comprar uma latinha pequena de 395 gramas, eu compro o quê? Eu compro um barril de 50 litros de leite condensado, vai depender da minha produção, então eu posso comprar em maiores quantidades, tá? Uma caixinha de creme de leite, 300 gramas, uma colher a gente usa em média 10 gramas, um pacote de maisena, de biscoito maisena, era de 400 gramas. Aqui, num litro de leite, tá 1.040 gramas, mas a gente vai usar 1.000, tá? Eu arredondei em todas as outras contas, daí depois eu arrumo. Uma barra de chocolate, 1 quilo, ou 1.000 gramas. E essa empresa, ela produz 10 receitas, né? Ou seja, 400 porções de pavê, porque cada receita me rende 40 pavês. Tudo bem? Uma outra coisa importante é eu saber quanto que custa cada um desses ingredientes. Isso também eu preciso identificar. E uma coisa que eu acho que eu não tinha feito nos exercícios anteriores era colocar o valor da embalagem, né? Então, aqui, para a gente vender o pavê, desculpa, a gente vai ter o valor de 95 centavos por embalagem, tá? São preços sugeridos, tá, gente? Porque hoje, até na hora que eu olhei o valor do leite condensado, dependendo da marca, a gente vai pagar mais do que R$ 4,89, tá? Então, são valores aí aproximados do que a gente pagaria, tá? Então, depois, se vocês quiserem fazer mesmo e verificar esses valores, vocês podem atualizar de acordo com algum site, enfim. Então, aqui tem todos os ingredientes e quanto que custa cada um deles. Então, o que a gente vai fazer hoje? A primeira parte, a gente vai elaborar a ficha técnica do pavê de chocolate, calculando o peso de uma unidade. Então, se eu estou calculando o peso, eu vou trabalhar em gramas.
e calcular o valor de uma unidade de pavê. Tem vários de vocês que estão indo super bem nos exercícios, mas eu resolvi começar a fazer ele desde o início para, se caso vocês tenham alguma dúvida, a gente ir tirando ao longo da aula, tá? Outra coisa que eu peço é para saber quantos pavês foram produzidos em maio de 2019, né? Em maio, na verdade. E uma coisa que é importante a gente entender, a empresa trabalha de segunda a segunda, ela é uma empresa contínua, que roda contínuo, então ela não para. Então isso é muito importante eu saber, porque eu vou saber quantos dias que essa empresa trabalha durante o mês, para eu fazer os meus cálculos, tá? Uma outra pergunta é, quanto eu gastei no mês de maio para produzir a quantidade de bolos que eu encontrei na questão anterior, né? Que ali está a questão 3, mas é na questão anterior. E uma coisa que a gente não pode esquecer é contabilize as embalagens. Então, isso são os 3 primeiros passos que a gente vai fazer. Aí a gente vê se vocês têm alguma dúvida, quer que eu volte, e depois a gente dá continuidade no restante da aula. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é transformar a receita, tá? Então, isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo. É transformar a receita sempre nas mesmas unidades, tá? Isso daqui é muito importante. Por quê? Porque eu não posso trabalhar com lata, com grama, com litro, com pacote. Eu tenho que trabalhar tudo e eu não posso trabalhar com quilo e não posso trabalhar com grama ao mesmo tempo. Eu tenho que sempre trabalhar como? Em gramas, ou em 1 quilo, tanto faz, vai ser de acordo com o que vocês produzem, mas eu sempre tenho que trabalhar com a mesma unidade. Isso é muito importante, para a gente não errar nas contas. Porque, por exemplo, aqui nas 10 latas de leite condensado, lembra lá que o leite condensado, ele tem o quê? Ele tem 395 gramas, né? Eu vou passar para a conta e eu já volto nessa parte. Então, como que a gente vai fazer a conta? Então, do leite condensado. Eu tenho 10 latas e cada lata tem 395 gramas. Uma lata tem 395 gramas, 10 latas é igual a X. Aqui tá muito simples de fazer a conta, né? É só multiplicar ali o 1 lata vezes X, que vai dar 1 vezes X, que é igual a 10 latas vezes 395 gramas, que vai ser igual a 10 vezes 395, que vai dar 3.950 gramas. Eu poderia trabalhar aqui em quilo? Poderia. Mas, deixa eu voltar lá aqui. Mas vamos supor que daí, nas gemas, eu continuo com gramas. Não vai bater as minhas contas, porque daí aqui eu vou somar 300 e em quilo eu vou somaria, na verdade, 3.950 gramas. Então, ficaria muito errado. Então, por isso que é importante. Se eu comecei a fazer conta com grama, eu trabalho tudo com grama. Se eu comecei a fazer com quilo, eu trabalho tudo com quilo. E isso também serve para ml, que é no caso dos líquidos, ou litros, tá? Mas se vocês estão trabalhando com grama, vocês trabalham com ml. Se vocês estão trabalhando com quilo, vocês trabalham com litro, tá? Que daí fica mais próximo às contas. Qualquer coisa, vão mandando as perguntas aí, tá, gente? Que daí eu volto para responder. Então, e o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa conta para todos os ingredientes. Lá no Classroom de vocês, eu já disponibilizei todas as contas, tá? Para a gente não ficar gastando muito tempo nessas pequenas informações, tá? Então, eu fiz de todos já, e já lancei lá, e aí eu já completo aqui a minha tabela. Então, aqui tá tudo em gramas, tá? Até coloquei aqui. E no caso do leite, eu coloquei em ml. Não tá ml aqui, mas é ml, tá, gente? Então, tá tudo em grama. E aí, o que a gente precisa fazer? Eu transformei tudo em gramas, e aí eu vou fazer o quê? Vou somar todos os valores, tá? Somei todos os valores.
que eu vou ter um total de 10.266,67 gramas, tá? Uma receita minha equivale a 10.266,67 gramas, tá? Só que o que a gente... Eu não vou trabalhar com esse valor total, eu vou trabalhar com o quê? Com o valor para uma única unidade. Então, eu pego esse valor e divido pelo rendimento. Quanto que rende cada receita? Rende 40 pavês. Né? Então, eu divido 10.266,67 por 40, que eu vou ter daí o valor da quantidade em gramas, que eu acho que fui lá para frente. Tá, mas enfim. Ou eu posso ir direto para a próxima planilha, que é o que eu fiz. O que eu fiz na próxima? Eu dividi o valor de 3.950, dividi pelo rendimento, que é 40, tá? Deu, então, 3.950 gramas dividido por 40. Então, para eu fazer um pavê, eu uso 98,75 gramas de leite condensado para cada pavê, tá? E aí, aqui eu já tenho toda a nossa, toda a conta, né, que a gente, da mesma forma que eu fiz lá no valor, eu tenho que pegar esses valores aqui que eu encontrei e dividir tudo por 40, tá? Isso é a minha forma de fazer, gente. Se vocês fazem um pouquinho diferente, mas dá o mesmo resultado, não tem problema. Isso é muito importante falar. Eu prefiro fazer assim, porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem depois da onde que está saindo esses valores, tá? Porque tem gente que já pega o valor aqui, já divide, não faz a multiplicação para gramas e depois se perde em algumas continhas. Então, aqui eu já fiz tudo, então a gente tem todos os valores, eu tenho a quantidade em gramas da receita, que é essa minha terceira coluna, tá? Isso daqui é para uma receita. E aí, eu tenho aqui, eu tenho a quantidade para uma unidade. Então, para eu produzir um único pavê, eu tenho o resultado aí de cada um dos ingredientes, tá? Então, somando tudo isso, tem que dar 256,67, que vai ser quanto que vai pesar o meu único pavê, que é a mesma coisa se eu pegar 10.266,67 e dividir por 40, tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, eu somei todos esses valores, deu 256,67 gramas. E aí, agora eu preciso fazer o quê? Calcular o valor em reais de cada ingrediente, de cada produto que eu utilizei para produzir o meu pavê, tá? Às vezes eu dou uma travada aqui no que eu tô falando, que eu tô olhando para ver se vocês estão mandando perguntas, tá, gente? Se vocês tiverem, vocês podem falar que eu paro e retorno. Tá tranquilo até aqui? Posso continuar? Manda um ok se eu puder continuar aí no chat, né? Que a gente já vai para a próxima etapa. Acho que ninguém gritou ainda, deve estar tranquilo, né? Então, estou indo para o próximo. Então, aqui a gente vai calcular o valor em reais de cada produto. Então, o leite condensado, eu tenho 98,75 gramas e eu não sei quanto custa, tá? Então, eu vou ter que voltar lá naquela primeira tabela, que tem os valores de cada ingrediente. Eu não vou voltar lá agora, mas marquei aqui para vocês, se vocês olharem pelo PDF que eu disponibilizei no Classroom, vocês voltem lá, tá? E aí, como que a gente faz essas contas? Novamente, a gente vai utilizar a regra de 3. Gente, eu brinco quando eu vou dar essas aulas. A regra de 3 começa a ser os nossos melhores amigos, ou inimigo, né? Porque muita gente tem bastante dificuldade com a matemática. Mas eu creio que, no fringir dos ovos, a gente consegue aprender aí um pouquinho. E vocês vão utilizar não só na minha disciplina, vocês também utilizam em outras disciplinas,
tá? Então, nós vamos continuar falando leite condensado, tá? Então, a gente tem o leite condensado. E para produzir essa unidade do pavê, a gente utiliza 98,75 gramas. Lembra lá, uma caixinha do leite condensado, que era 395 gramas, eu pagava R$ 4,89. Só que eu não sei quanto que custa 98,75, que é para mim produzir ali meu pavê, né? Que a gente vai fazer uma ficha técnica, e sempre que eu falo de ficha técnica, eu falo de um único produto. Então, eu vou fazer a regrinha de 3 novamente. 395 gramas, R$ 4,89, 98,75, não sei quanto custa. Então, eu vou ter que fazer uma regra de 3. Então, o que eu faço? Multiplico 395 vezes X, 395 vezes X, e depois multiplico 98,75 vezes 4,89. Então, tenho ali também já a multiplicação. Então, 395x, né, que é o valor que vai ficar. Quando eu multiplico 98,75 vezes 4,89, eu tenho como resultado 482,89, tá? O que eu preciso fazer a partir de então? Eu preciso passar o 395 dividindo o 482,89. Então, passou dividindo, 482,89 dividido por 395. Então, o custo do meu leite condensado é de R$ 1,23, R$ 1,23. E eu também vou fazer essa mesma continha para todos os demais ingredientes. Creme de leite, leite, ovo, tudo mais. E aí, eu já tenho aí o valor na minha tabela, que eu já fiz, né, antecipado, para passar para vocês. Então, eu tenho o valor aí do quanto que fica de cada ingrediente para produzir aí o meu produto, tá? Então, depois disso, eu fiz o cálculo. O que eu vou fazer? Vou somar todos os valores, né? Esses valores vão dar R$ 3,32. Então, para mim produzir um pavê de 257 gramas, eu gasto R$ 3,32. Mas, vocês lembram que eu coloquei lá que a gente não podia esquecer de uma coisa? Que era contabilizar as embalagens, né? Então, o valor da embalagem é de 95 centavos. Então, para eu produzir uma unidade do meu pavê, eu vou gastar R$ 4,27. Tudo bem? Até aqui? Tô falando muito rápido, tá tranquilo? Qualquer coisa vocês me gritam, meninas. Podem gritar, que eu vou falando e tô indo embora, né? Assim, eu sei que essa parte vocês já pegaram melhor, né? Vocês já conseguiram pegar melhor essa parte, que vocês estão fazendo os exercícios. Vocês já estão fazendo esses exercícios, então... eu me perdi, calma aí, será que a Luana entrou? Entrou. Está pedindo acesso. Então, eu já fiz essas contas, já adiantei, tá? Então, isso vocês precisam fazer, não tem como fugir, tá? As atividades que eu tô dando são valores menores, mas é legal, já que eu tenho os resultados aqui, quem tá com um pouquinho mais de dificuldade, pegar esses valores e ver se bate com o valor que eu tô dando aqui para vocês, tá bom? Então, qual era a atividade? Elaborar a ficha técnica do pavê, eu já vou passar ela montada para vocês. Quantos pavês foram produzidos em maio de 2019? E quanto foi gasto no mês de maio para produzir a quantidade de bolos que a gente encontrou na questão anterior? Não se esquecendo das embalagens. Então, aqui eu já tenho a minha ficha técnica. Então, é muito importante, quando eu falo de ficha técnica, eu monto lá, não é só por ingrediente, quantidade e valor. Então, eu preciso identificar qual é o meu produto, como está aqui em cima, né? Então, qual é o meu produto? Então, é um pavê de chocolate. Eu preciso que isso daqui vai ser impresso, colocado numa pasta, depende da empresa. Vou identificar quantas unidades e qual é o valor ali daquela minha porção, de como eu vou vender para os clientes. Porque vamos supor, eu poderia vender
um conjunto de 3 unidades de pavê. Então, eu teria que montar uma ficha um pouquinho diferente, tá? Dentro disso, a gente, então, tem aí os ingredientes, né? Com todos os ingredientes que eu utilizei. A quantidade em gramas ou ml de cada um desses ingredientes, que somando dá 256,67, e o valor em reais de cada ingrediente, que é de 4,27, tá? Gente, eu vou só arrumar um negócio aqui. Então, a gente vai fazendo essas contas aí de todos esses números, né, de todos esses valores, para a gente poder ter um resultado adequado, tá? Ter o resultado real e verdadeiro aí das minhas continhas e do meu produto. Então, por que é muito importante a gente saber esses valores, gente? Para eu saber quanto que eu vou cobrar do meu produto. Porque se a gente for pensar, um pavê a 4,27, 250 gramas, é uma sobremesa um pouquinho mais requintada, é um pouquinho melhor, enfim. Então, eu consigo, né, cobrar um valor maior. Então, eu preciso ver quanto que eu vou aí cobrar em gramas, quanto que eu vou cobrar, quanto que vai ser o tamanho dessa embalagem, porque se é muito pequenininho eu cobrar R$10, é caro. Ah, mas eu cobro 8. Então, isso tudo eu consigo ver através desses valores. Além de, se mudar o valor do leite condensado, eu preciso atualizar minha tabela também. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque aí o meu valor aqui, ele vai alterar um pouco, tá? E aí, então, a nossa ficha técnica, que era a primeira parte da atividade, a gente já fez. Fiz a ficha técnica, identifiquei o valor em gramas, né, que está aqui, uma unidade, 256,67 gramas, e o valor do produto, pronto, já com a embalagem, 4,27. Não é o valor que eu vou vender, é o valor que me custou para produzir, tá? Ah, eu achei que ficou muito caro. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar nos seus ingredientes e ver o que você pode mudar ou alterar. Então, qual que é a próxima pergunta? Quantos pavês foram produzidos em maio de 2019? Essa é a próxima pergunta. Então, o que eu preciso fazer? Para calcular quantos pavês foram produzidos em maio ou em qualquer mês, né? Eu preciso identificar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou identificar é quantos produtos que se faz produção por dia. Então, quanto que eu produzo por dia? Então, nesse caso, ele produz 10 receitas, que dão 400 unidades, porque cada receita rende 40 pavês. Uma outra coisa que é muito importante, quantos dias, meses ou horas a gente trabalha no mês, né? Então, o que eu comento ali na atividade? A produção é contínua, não para, né? Ela acontece todos os dias, então todos os dias eu produzo 400 unidades de pavê, tá? Então, se é maio é um mês que tem 31 dias, então, automaticamente, o que eu faço? Eu multiplico, né? Simplesmente multiplico a quantidade de produtos que eu produzi diariamente vezes a quantidade de dias do mês. Então, como a gente está falando de maio, deu 12.400 unidades de pavê de chocolate no mês de maio. Então, eu produzi tudo isso, é muita coisa, tá? Mas, dependendo do tamanho da indústria, não é tanto assim. Então, é muito importante a gente avaliar. Uma coisa muito importante, vou voltar aqui na ficha técnica, para a gente lembrar e falar, é que quanto mais eu produzo, normalmente os valores dos meus ingredientes vão diminuir, tá? Porque eu compro em quantidade maior, quantidade maior eu tenho desconto. Então, isso tudo é importante eu pensar, né? Eu sei que eu preciso entregar no mês de julho, eu preciso entregar 20 mil unidades. Então, o que eu faço? Eu avalio ali quem são os meus fornecedores, quem que me dá o melhor custo, o melhor prazo para pagamento e tudo isso, para poder comprar esses ingredientes e melhorar aí a minha venda e a minha rentabilidade. Então, tranquilo aqui como calcular os custos
o custo não, a quantidade no mês, né? Tranquilo. Então, beleza, vamos para a próxima. Mandem perguntas se vocês estiverem com dúvida, gente, porque eu falo rápido mesmo. Quanto foi gasto para produzir os pavês no mês de maio? Eu quero saber quanto que eu preciso ter de recurso, quanto que eu vou gastar com os meus insumos. É isso que eu estava perguntando, né? Não estou perguntando sobre as despesas fixas. Eu estou perguntando simplesmente quanto que eu vou gastar com os meus ingredientes. Então, para fazer este cálculo, eu preciso identificar quantos produtos foram produzidos no mês, né? Que eu desejo saber, no caso aqui foi no mês de maio, e multiplicar pelo valor do produto com a embalagem. Simples assim, só isso. Então, de maio eu produzi 12.400 unidades, cada unidade saiu por R$ 4,27. Então, consequentemente, em maio, eu gastei R$ 52.948 em insumos, tá? Uma coisa que eu não coloquei, mas a gente precisa avaliar, os gastos com água, com energia, mas isso a gente não vai entrar nesse momento, tá? Mas, às vezes, é específico ali para a produção daquele produto, eu incluo já nos custos, tá? Não nas despesas. Então, bem tranquilo. Então, isso só de custo, tá, gente? Para produzir. Então, é simples, é fácil eu ter 52 mil reais ali todo mês. Então, por isso que eu comentei que eu preciso buscar qual fornecedor é mais barato, qual produto. O fornecedor tal é mais barato, mas a qualidade do produto dele é bem inferior. Então, eu preciso maior quantidade. Então, isso tudo eu preciso avaliar. E o desenvolvimento de produtos, né? O pessoal que trabalha nesse setor, nessa área, ele vai sempre ter que refazer cálculos, testar novos ingredientes, testar novos produtos, para poder chegar no resultado adequado, onde a empresa lucra mais, né? E não passa esse valor para os clientes. Então, aqui é a primeira parte da aula, tá? Vou parar um pouquinho agora. E eu queria saber de vocês, tá tranquilo até aqui? Vocês estão com alguma dúvida relacionada à aula? Vocês querem tirar alguma informação, alguma coisa que passou, de algum exercício, qualquer coisa, a gente já tira agora, tá? Vocês podem mandar aí no chat ou tirar o mute do áudio também, tá? Porque, assim, a gente, né, às vezes eu vou passando e estando dessa forma remoto, é complicado, e ainda mais cálculo. Então, às vezes a gente vai passando as atividades, vocês mandam, eu respondo um, o outro não pergunta, e aí acaba ficando a dúvida. Então, vocês podem perguntar, tá? Ficar bem tranquilas aí com relação a isso, estou aqui mesmo para auxiliá-los, tá? E se precisar de alguma coisa, estamos aí, tá? Mas vocês estão quietinhos, ou vocês dormiram, brincadeira, ou tá tudo tranquilo até aqui, né? Eu acho que agora que eu vou entrar numa parte nova que a gente ainda não tinha feito, tá? Pode ser que tenha um pouquinho mais de perguntas. Tudo bem? Posso continuar? Manda um ok aí se eu puder continuar, que a gente já continua. Então beleza. Então vamos embora. Deixa eu voltar a apresentação aqui. Então, a próxima parte, a gente agora vai aprender a calcular algumas coisas um pouquinho diferentes, tá? Um é a margem de contribuição e o outro é o lucro, tá? Então, lucro a gente já falou um pouco nas aulas anteriores, mas margem de contribuição, acho que em nenhum momento eu tinha falado dessa palavra para vocês. Então, o que é margem de contribuição? Isso é muito... a gente precisa entender primeiro o que é o conceito para eu poder utilizar esse conceito. Então, quando eu falo de margem de contribuição, ele é
a diferença, né, do preço de venda de um produto ou serviço e as somas dos custos e despesas variáveis. Professora, eu não entendi nada. Eu creio que realmente assim fica um pouco difícil. Então, na verdade, eu empresa, né, minha empresa vende um produto lá, vamos supor, R$5, tá? Esse é o valor de venda do meu produto. Eu desconto os custos e desconto as despesas desses R$5, né? Para poder calcular o valor dessa minha margem de contribuição. O que sobra é a margem de contribuição, que a gente vai utilizar para pagar as despesas da empresa. Ou a gente pode também utilizar um outro termo, como o valor que pode ser assim, o valor que cada produto ou serviço contribui, até por isso esse é uma contribuição, para o pagamento dos custos e despesas fixas e para a formação do lucro da empresa. Tudo bem? Então, a margem de contribuição, ela vai me auxiliar no pagamento das despesas da minha empresa. E a partir... eu paguei todas as minhas despesas, paguei aqui. Então, eu tive um ponto de equilíbrio. A partir disso, o que eu tenho? Eu tenho lucro. A partir... vendi 10 produtos, paguei as minhas despesas, a partir de agora é lucro, tá? Então, isso tudo é importante a gente entender. E o outro termo, né, que é lucro. Então, lucro é o resultado da operação da empresa e normalmente a gente pode utilizar ele em várias situações, como reinvestir, né? Isso é muito importante, reinvestir, antecipar pagamento de dívidas. Eu comprei um equipamento, eu posso eu tenho 200 parcelas ainda daquele equipamento, eu vou pagar 30. Então, eu posso antecipar o pagamento dessas dívidas ou posso também distribuir aos sócios. Mas é muito importante, gente, e talvez vocês estejam vendo isso agora, nessa época de pandemia, é sempre ter um caixa. E é fácil ter um caixa lá guardado de dinheiro? Não é, tá? Isso não é nem um pouco fácil. Porém, é importante a gente ter aí, em média, tá? Guardado da empresa 3 meses. Se caso acontecer algum problema, eu tenho 3 meses para conseguir pagar as minhas dívidas. Isso é o ideal de uma empresa, tá? Isso é o mínimo do mínimo, são 3 meses. Se você for conversar com uma administradora, alguém, eles vão falar 6 meses, tá? Mas pelo menos 3 meses. Para o quê? Para a gente não ter aí um problema muito sério. Então, por exemplo, aconteceu a pandemia, mandou fechar tudo. Vamos pensar nessa situação. O governo, os governadores mandaram fechar, teve lockdown e tal. E aí, o que muitas empresas fizeram? Mandaram os funcionários embora, porque elas pagam o funcionário de acordo com a receita do dia. Elas não têm caixa nenhum para suprir nenhuma dificuldade. Então, isso é um problema muito grande. Por isso, assim, eu fico muito receosa quando eu falo sobre aqui a distribuição aos sócios. Isso é um ao ver meu, tá, gente? Isso cada empresa faz do seu jeito. Porque as empresas, elas precisam entender que eu não posso só viver de lucro, esbanjar. Eu preciso guardar, porque se eu tenho... eu sofri um acidente, não vou poder trabalhar, não vou poder abrir empresa, pegou fogo, eu tenho de onde tirar para reestruturar a empresa, ou para pelo menos poder mandar meus funcionários embora, ou dar umas férias, não sei, e não ter aí uma dívida muito grande, ou não causar muitos prejuízos aí para as pessoas que estão ali em contato comigo, tá? Então, é muito importante, quando eu falo de lucro, né, a gente tem um entendimento que a gente também precisa guardar, tá? Aí um pouquinho do que entra para a gente ter aí uma saúde financeira da empresa. É fácil ser empreendedor no Brasil? Não é, gente. A gente tem imposto. E isso, que eu nem estou colocando nessas informações aqui, a gente calculando o custo, imposto, isso tudo eu não estou colocando. Então, a gente vai chegar num valor ali de venda, mas vocês têm que entender que esse valor de venda, na verdade, o valor de lucro que vai me dar, ele vai ser um pouquinho menor, porque eu tenho algumas coisas que eu preciso ainda pagar, que normalmente são os impostos e alguns custos
além daqueles que a gente está calculando aqui de forma geral, tá? Então, para eu calcular margem de contribuição, eu vou precisar avaliar quanto que eu tenho de despesa durante o mês. Então, durante o mês de maio, né? A gente está falando do mês de maio de 2019, uma determinada empresa tem esses gastos. Então, salário do funcionário 1, ele recebe R$ 1.100, salário funcionário 2, R$ 800. Prolabore. O que é prolabore? Prolabore é como se fosse o salário do dono da empresa, ou dos sócios, tá? Aqui vamos colocar que só tinha um sócio, então R$ 2.000. Telefone gasta 50, energia gasta 80, gás 50, água 50, aluguel 250, IPTU 20 e outras despesas como papelaria, entre outros, R$ 100, tá? Isso daqui, gente, são só valores fictícios, tá? Que depois precisa calcular. Se vocês forem montar uma empresa, forem trabalhar em uma empresa, vocês precisam colocar isso literalmente tudo na ponta do lápis para conseguir chegar aí no valor ideal. Então, essa empresa, ela tem o quê? De despesa, ela tem R$ 4.500. A princípio, não é um valor tão alto, né? Mas a gente tem aí tem um custo e a gente precisa pagar esse custo. Então, se a empresa não abrir, ela vai gastar R$ 4.500. Então, como que eu faço para calcular a minha margem de contribuição? O que eu comentei com vocês? A minha margem de contribuição é o valor, né, que cada produto vai auxiliar para pagar as minhas despesas, tá? Então, eu posso definir esse valor. Então, eu sei que no mês de maio, eu vendo 12.400 unidades. E as minhas despesas é de R$ 4.500. Então, o que eu faço? Eu divido o valor das despesas, que é R$ 4.500, pela quantidade de unidades produzidas no mês, que foi 12.400. Resultado de 37 centavos por produto. Então, aquele valor de 4,27, eu somo com esse 0,37 e esse é o valor meu de custo de produção, tá? De um único produto. E aí, eu vou calcular quanto que eu vou vender um produto. Então, qual que é o valor para vender o meu produto? E qual que é o valor do lucro? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso seguir alguns passos. Então, primeiro passo, calcular o custo de produção. Quanto que custou para eu fazer aquele produto? Segundo passo, calcular ou estipular a margem de contribuição. Isso é muito importante, porque às vezes eu falo assim, vocês têm que cobrar 37 centavos, mas pensa num pão francês, tá? Não tem como eu colocar 37 centavos num pão francês, porque senão vai ficar muito acima do valor que até legislado os valores do pão, né? Que a legislação permite o valor do pão francês. Então, tudo isso eu preciso avaliar. Então, eu vou vender um carro. Um carro, ele pode ter uma margem de contribuição muito maior do que um pão. Então, isso tudo eu consigo avaliar de acordo com a minha produção. E eu tenho que estipular quanto que eu quero ganhar ali de lucro. Então, eu quero ganhar 50%, 100%, 200%, 300%, tá? Então, isso é muito importante. Então, calcular o custo de produção. Primeiro passo, ficou em R$ 4,27. Segundo passo, calculei ou estipulei a margem de contribuição. Então, se eu trabalhasse somente com os pavês, eu teria 37 centavos de margem de contribuição para cada produto, tá? E eu estipulei 100% de lucro, tá? Então, primeiro passo, 4,27, custo do meu produto, já com a embalagem. Segundo passo, 37 centavos de margem de contribuição. E eu quero ter 100% de lucro sobre a venda daquele produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar estes valores, literalmente somar, tá? Então, eu pego 4,27 mais 0,37 mais 100%. 4,27 mais 37, eu tenho R$ 4,64, mais 100%. Então, o que eu posso fazer? Como é 100%? Eu posso somar 4,64 mais 4,64, se é 100, é o mesmo valor, tá? E aí, eu vou ter 9,28. Se vocês fizerem na calculadora, vocês podem
jogar 4,64 mais 100, apertar lá o valor de porcento, e algumas já dão o resultado de 9,28 e algumas vão dar o resultado, você tem que apertar igual para dar o resultado de 9,28, tá? Depois que terminar a aula, dê uma testada nas calculadoras de vocês, do celular, enfim, para vocês identificarem se tem que dar o igual ou não, tá? E se eu quisesse 200% de lucro, qual que seria o valor, né? Eu teria aí um valor, então eu faria 4,27 mais 0,37 da margem de contribuição, mais 200%, que é o meu lucro. Então, eu somo custo, margem de contribuição e lucro. Custo mais margem de contribuição, eu tenho o valor de 4,64, mais 200%, vai dar 13,92. Isso por produto. Então, eu vou vender um mousse por 13,92, tá? Aí vocês vão ter que avaliar. É caro, é barato, tá dentro do que as pessoas vendem, não tá? Então, isso tudo é importante eu avaliar. Às vezes, até 100% ficou muito caro. Então, às vezes, se eu colocasse 90%, ficaria um preço ali próximo de 8,50. Eu teria um bom lucro, né? E eu teria aí um resultado satisfatório no final das contas. Então, o valor de venda do meu produto de 257 gramas chega no valor de 9,28, sendo 100% de lucro. Então, o que a gente pode falar? Quantos produtos que eu vendi, que eu vendo, eu vou fazer a conta aqui agora online com vocês, que eu vendi, que eu produzi, vamos voltar lá. 12 mil, né? Então, pega, só para vocês saberem, quanto que essa empresa vai ganhar se ela vendesse aí o produto com 100% de lucro, tá? Então, eu vendi 12.400 unidades em maio. O valor de produção mais de margem de contribuição é 4,64. E o valor de venda é 9,28. Mas eu estou lucrando quanto por produto? 4,64. Então, o que eu pego? Pego esse 4,64 e multiplico por 12.400. Só para vocês terem ideia, o lucro mensal dessa empresa, se eles vendessem 400 pavês diários, produzissem 400 pavês diários e vendessem essa quantidade, seria de quase 58 mil reais de lucro, tá? Não estou falando de custo de produção, estou falando de lucro. Então, é um valor bastante alto quando a gente fala do desenvolvimento de produtos e como que a gente pode ganhar dinheiro. É fácil? Não é, gente, mas a gente precisa calcular. Vou parar a apresentação, mas vou continuar falando. Então, é muito importante, tá, que vocês entendam quando eu falo da margem de contribuição, do custo do lucro e tudo mais, que dá para empreender, dá para ganhar dinheiro e dá para ser feliz, né? Vamos supor que a gente vendesse aí essas 12 mil unidades de mousse, é um valor muito alto. Então, eu quero ganhar 10 mil. Então, quanto que eu preciso vender de produto, de lucro, tá? Quanto que eu preciso vender de produto, quanto que tem que me custar, quanto que eu tenho que vender. Eu posso fazer a conta ao contrário também, tá? Então, quando a gente fala sobre empreender, que é um dos focos dessa disciplina, vocês aprenderem a empreender, entender como que faz esses cálculos, entender que é possível fazer esses cálculos, que não é um bicho de 7 cabeças. Eu poderia passar para vocês como calcular isso no Excel, enfim, que já tem uma planilha pronta, mas eu creio que vai dar muito trabalho, porque muitos acabam não tendo muito contato com o computador, mas dá para fazer, né? E vocês que empreendem, gente, não deixem de calcular o seu salário. Ah, professora, mas eu não ganho, não vou calcular um valor de salário por mês se eu produzo só no sábado. Então, vamos dar o exemplo da Cris. A Cris está fazendo uma feijoada, que segundo algumas pessoas que compraram, que eu indiquei, é maravilhosa, né? E a feijoada da Cris, por exemplo, ela não precisa calcular que ela vai ganhar lá 2 mil reais de salário, tá? Mas o que ela pode fazer? Ela pode avaliar quanto que custa a hora de trabalho dela.
E aí, a partir disso, calcular o valor que ela vai ter ali do salário. Isso é importante, gente, porque a maioria faz o quê? Calcula o valor lá dos ingredientes, coloca 100% de lucro, e aí desse 100% de lucro, faz o quê? Deixa eu falar. Ele paga as contas, as despesas, o salário, e aí você não tem dinheiro para reinvestir, você não tem dinheiro para, no final do ano, por exemplo, ou no início do ano, como algumas empresas fazem, dar um abono salarial, um prêmio para as pessoas que trabalharam ali com você, tá? Então, isso é muito importante a gente entender que eu preciso calcular quanto que custa a minha mão de obra, ou das pessoas que trabalham comigo. Não tem uma pessoa que trabalha só no sábado, que são trabalhos esporádicos, por exemplo, o caso da Cris, a gente pode falar o quê? Eu não preciso colocar ali que ela ganha R$2.000 por mês, mas R$2.000. Então, vamos pensar, R$2.000. Se isso fosse R$2.000, se ela trabalhasse 8 horas por dia, tá? 24 dias no mês. Então, o que eu faço? Eu vejo quanto que, se ela trabalhar lá 8 horas, eu divido ali 2.000 dividido por 24, dividido por 8, né? E eu vou chegar no valor da hora dela. Então, no sábado, ela trabalha 10 horas. Então, no sábado, ela trabalha 10 horas, eu multiplico por aquele valor da hora dela e eu chego no resultado mais próximo do ideal de quanto que ela vai receber ali por sábado para trabalhar, para ela poder colocar ali no valor do produto dela, por quanto que ela vai vender, por quanto que ela vai apresentar aquele produto, quanto que ela vai ter de lucro, né? Porque, por exemplo, a Cris, eu não sei se ela tem uma cozinha, mas o ideal, se hoje ela tem a cozinha só da casa dela, para ela produzir a feijoada, ela precisa pensar que daqui a um tempo, se ela for continuar fazendo esse produto, ela precisa comprar fogão industrial, isso é óbvio. Só que se ela pega o valor do produto, tá? Simplesmente o custo, põe 100% de lucro, vende o produto, e aí ela ainda tem que pagar o salário dela, o salário das pessoas que ajudam, a gasolina que ela gasta para ir buscar os ingredientes, enfim, ela não vai ter lucro e ela nunca vai conseguir investir num fogão melhor. Então, por isso que é muito importante a gente fazer essas contas. É chatinho, a gente tem várias coisinhas para calcular, vários pontos para calcular, mas é muito importante a gente calcular essas informações, tá? Então, acho que é isso. A Cris respondeu aqui que ela... Ai, como é que fugiu? Que ela cozinha na casa dela, então tem a cozinha dela, as panelas dela, então ela está gastando, coisa que é dela, não é na empresa dela, é dela. Então ela precisa entender que ela vai ter que investir se ela for querer continuar. Então é importante ela avaliar esses custos que ela tem de mão de obra e tudo mais, para poder pôr um lucro, nem que seja menor o lucro, não precisa ser 100% lucro, seja 50%, mas é o lucro que ela não deveria mexer, né? Por quê? Porque o salário dela ela já está pagando, os custos para fazer a produção ela também já pagou. Aí aquele valor é para ela o quê? Melhorar a empresa dela. Tudo bem? Queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, querem que eu volte a algum ponto. 8, eu vou liberar agora para vocês uma atividade, não liberei ainda porque eu achei que era melhor dar aula para eu liberar, que daí vai ser continuação da atividade que eu dei na semana passada, na atividade 4, tá? Tô dando bastante exercício para vocês fazerem, para vocês poderem aprender e poderem calcular e conseguirem empreender, sair aí, melhorar o salário de vocês, melhorar a renda de vocês, né? E entender como que acontece tudo isso. Eu amo essa parte, ela é chata, mas eu amo, sou apaixonada por conta, e tô aqui mesmo para tirar as dúvidas de vocês, caso vocês tenham, né? Então, eu queria saber aí se vocês querem fazer alguma colocação, querem fazer alguma pergunta. Tá tudo tranquilo, gente? Vocês estão muito quietinhos. Nem parece que faz 1 hora de aula já.
Tudo tranquilo, então? Então, eu vou só... Não vão embora, tá? Eu só vou encerrar o vídeo e aí a gente continua conversando no chat. Então, obrigada pela aula. Continuem estudando e até mais.